Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, hoje aqui num ambiente um pouco diferente, né? Mas eu quero aqui estar deixando aqui uma palavra, né? Lá onde nós costumamos gravar. Tá um pouco de barulho, mas eu quero aqui gravar essa palavra, deixar aqui uma palavra de meditação para cada um de vocês e também falar sobre casa. Ontem eu falei sobre cozinha, né? E eu quero aqui falar hoje sobre quarto, né? Dando algumas dicas, algumas orientações sobre quarto. Mas antes disso, eu quero aqui meditar numa palavra que Deus colocou, deixa eu arrumar aqui, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todas vocês, amém? Não reparem o vídeo, né? Mas assim que melhorar o barulho, estaremos retornando, né? Para a gravação lá no lugar de costume. Mas eu quero aqui meditar numa palavra aqui que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 14, que diz assim. Esse texto ele tem por título Parábola dos Talentos, amém? Parábola dos Talentos. E será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Sabe, irmãs e irmãos, que esse texto aqui, Jesus ele vai falar acerca de fatos futuros, fatos estes que já estão acontecendo na nossa realidade. Jesus aqui, Mateus 25, para entendermos o contexto geral, é necessário anteceder um capítulo, que é o capítulo de número 24. E Jesus aqui, ele vai falar acerca de fatos futuros, fatos estes que já estão acontecendo na nossa realidade, que é a vinda do anticristo, ou seja, o cenário mundial já está todo preparado para a vinda do anticristo. Esse texto também ele vai falar acerca, ele vai falar acerca da sua segunda vinda, do segundo retorno. Então ele vai falar de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Ele vai falar aqui, né? Tudo isso é o princípio das dores. Ele vai falar e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganariam a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos presenciado e observado um aumento dessa iniquidade, inclusive na igreja, na terra, e o amor de muitos estão se esfriando, que é também a apostasia, que é o esfriamento espiritual das pessoas que estão nas igrejas na terra, o esfriamento espiritual. Então, tudo isso são sinais quando estiverem próximo do seu retorno. Mas eu quero aqui nesse texto falar acerca, mas ele fala aqui ó, no 24:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. E Jesus aqui, amada igreja, no capítulo 25:14, que é o que nós lemos, Jesus aqui ele vai falar acerca do seu retorno, da sua vinda. Então ele vai falar da parábola dos talentos, porque a base do ministério de Jesus era o ensino, não eram os milagres, porque milagres
até os profetas do Antigo Testamento, eles fizeram. Jesus, ele fazia os milagres porque era necessário um alívio das dores das multidões, das pessoas que o seguiam. Então, ele, por conseguinte, ele fazia os seus milagres, mas a base do ministério de Jesus era o ensino, era o conhecimento das escrituras, da palavra. E ele vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui ele começa o texto dizendo que um servo veio de uma terra distante, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Determinados dons, talentos, habilidades, determinadas destrezas, né? Destreza manual, uma capacidade de fazer um algo que muitas das vezes inicialmente isso não vem de uma capacitação, mas vem de que você não sabe nem de onde que veio, né? Mas é algo empírico que você não precisou aprender em uma escola, não frequentou em um curso, você não frequentou um curso. Essa capacidade, essa destreza manual, algo que você sabe fazer muito bem, seja louvar, seja administração eclesiástica, seja reger o coral, ou o grupo das crianças, ou cozinhar muito bem. Tem umas irmãs que sabem fazer quitutes muito bem. Então essa capacidade, isso daí não é um problema, mas isso é um bem que o dono da seara ele deixou para mim e para você. É um dom, uma habilidade. Talento tem a conotação aqui no texto não somente de valor monetário, valor agregado financeiramente falando, porque depois ele vai falar sobre banqueiros, né, lá no final do texto, mas talento aqui nesse texto, ele vai ter também a conotação de uma habilidade especial que Deus ele entregou para cada um de nós. Alguém me pergunta assim, mas Raquel, eu não sei fazer nada. Não, Deus não mandou ninguém aqui nessa terra que não soubesse fazer nada. Tem alguma coisa que você sabe fazer. E sabe fazer o que? Bem. Amém? Ó, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade. Então, por que uns recebem mais e outros recebem menos? Porque a resposta está no texto, segundo a sua capacidade. A quem mais é dado é cobrado. E uns recebem mais porque têm a capacidade. O que é capacidade? É volume de sustentação. É quanto você suporta sem rachar. Tem pessoas que é tão vaidoso e vaidosa, orgulhoso, orgulhosa, que se Deus der vários dons e talentos, ele e ela vai achar que é o suprassumo, que é o melhor da igreja, que não tem melhor, e entra o ego, a soberba. Então, capacidade é quanto você suporta. Suporta o quê? O peso da unção, amada igreja. Porque a unção, ela é muito boa. Mas a unção também, ela traz alguns probleminhas, como inveja, olho grande, fofoca, situações dessa natureza que traz a unção. E além do que você deve, nós precisamos, né, estar na dependência de Deus. Nunca achar que somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz. Então, irmãs e irmãos, né, a Bíblia diz que aquele que recebeu 5, ele saiu para granjear mais 5. O que recebeu 5, ele saiu imediatamente para ganhar mais 5. Então, ele não ficou esperando, ele saiu imediatamente. Tem gente que fica, né, colocando desculpa. Se eu terminar o seminário, eu vou. Quando eu comprar roupa nova, eu vou. Se eu tiver o salto alto, né, a maquiagem, isso, aquilo, eu vou. Não, amada igreja, é fazer sair imediatamente, independente do que você tenha.
os recursos necessários, aquilo que é de necessário, você começar a fazer com aquilo que você tem, aquilo que Deus te entregou. A capacitação ela vem depois, Deus vai abrindo as portas. Então, teve um aqui que recebeu 2. Aquele que recebeu 2, ele pensou assim, poxa, por que ele recebeu mais ou menos? Esse que recebeu 2, ele poderia ter tido a atitude medíocre, mediana, uma atitude inferior, de não fazer nada não, protecionismo, por que que para ele, para ela deu mais e para mim deu menos? Não, ele não teve essa atitude, mas ele se levantou e ele saiu para ganhar mais talentos. Teve um aqui que ele saiu, ele ganhou 1 talento, ele saiu, ele escondeu, ele enterrou o talento. Então, primeiro, não saia de onde Deus te colocou. Não saia de onde Deus colocou você. Lá onde Deus te colocou, então é lá que você irá frutificar. Irmã Raquel, sim. Onde Deus te colocou é lá que você vai frutificar e o nome do Senhor será glorificado. Não saia de onde Deus te colocou. Irmã Raquel, desse jeito. Não saia de onde Deus colocou você. E segundo, quando nós saímos de onde Deus nos coloca, aí acontecem as atrocidades que nós percebemos por aí. Tá com pânico, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo, porque saiu de onde Deus colocou. Então, onde Deus te colocou é lá que você vai ficar, vai permanecer e vai frutificar. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então, eu quero aqui agora, nessa parte do vídeo, falar sobre casa, né? Ontem eu falei sobre cozinha, hoje eu vou falar sobre quarto, né? Eu disse que eu ia falar sobre quarto, então vou falar aqui, irmãs, sobre quarto. Eu vou falar aqui sobre quarto, né? O quarto é uma área que é muito importante, que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso quarto, no que diz respeito às roupas, à limpeza, à organização, à ornamentação. É muito importante estarmos cuidando e limpando do nosso quarto. 8 horas, né? Eu não sei aqui se tem alguém que consegue dormir 8 horas, mas existem pessoas que conseguem. O máximo aí é ser o quê? 6 horas, 5, 6 horas, 7 horas no máximo, que a pessoa consegue dentro da nossa realidade. O ideal é 8 horas. Mas imagina, 8 horas você passa o quê? Dormindo no seu quarto, repousando, descansando, relaxando. Então é necessário cuidar muito bem do quarto. E outra coisa, amada igreja, a imagem que você impregna no seu cérebro ao redor do quarto antes de dormir, essa mensagem ela é captada pelo cérebro e fica no subconsciente. Por isso que quarto desarrumado, quarto desalinhado, quarto bagunçado, o que acontece? Aquela imagem da bagunça fica no subconsciente, ele fica ali trabalhando, processando. Por isso que tem pessoas que quando acorda, já acorda cansada. Que é aquela bagunça daquela imagem que ficou impregnada no cérebro. Então, amada igreja, se faz necessário cuidar, evitar colocar coisas embaixo da cama. Tem gente, irmãs, que joga tudo embaixo da cama. Como que vai ter essa transferência, né? Do solo para com o corpo? Como que vai ter, irmãs? Como que vai ter essa transferência? Se há uma barreira, e pior, irmãs, tem pessoas que chegam da rua com o sapato sujo. Irmã Raquel, da rua e joga embaixo da cama. Piorou, amada igreja, piorou. Isso é tão sério, assunto de sapato, poeira do sapato, sujeira do sapato. Uma certa vez Jesus ele vai falar assim: se uma cidade vocês não forem bem recebidos, batam a poeira dos vossos pés.
batam a poeira dos vossos pés. O que será que ele queria dizer com aquilo dali? Porque há um mistério, irmãs, que muitas das vezes na nossa humanidade a gente não consegue alcançar. Não consegue, irmã Raquel, não consegue alcançar. Então há um mistério. E além da contaminação, né, dentro de casa, roupas que você não usa mais, doa. Ou então, se você quiser dar um outro destino, fique à vontade, mas ora, lava a roupa antes. Tira aquela energia. Nunca doe uma roupa que você usou. Irmã Raquel, nunca doe uma roupa que você não usou. Nunca doe. Mas é muito importante, necessário, você tirar toda aquela energia, porque a roupa ela pega muito a nossa energia, amada igreja. Então, esses foram alguns cuidados que eu estou me lembrando aqui com relação ao quarto limpo, muito bem limpo. Você vê que você vai respirar melhor, você vai descansar melhor, você vai ter mais prazer de estar no seu quarto. Retirar tudo que você não usa mais, livros que você não lê mais, tudo que você não usa, retirar do quarto. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Amém? Então, que Deus abençoe. A paz.